Bom dia, queridos. Estamos caminhando para o fim das nossas reflexões neste texto tão precioso, tão antigo e ao mesmo tempo tão atual, que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, nos versos de 1 a 7. Hoje eu quero me deter nos versos 4 até o 6, onde assim está escrito: Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Meu querido, minha querida, o dia do castigo divino finalmente chegou para os impenitentes, conforme havia anunciado o profeta Miqueias. Aquele país foi invadido e dominado pelo exército do Império Babilônico. Mas, antes disso acontecer, aquela sociedade afundou numa confusão geral. E como se deu a confusão geral predita pelo profeta Miqueias? O texto é esclarecedor. Nas relações entre os vizinhos, amigos e, sobretudo, nas relações familiares, ou seja, inimizades, famílias arruinadas, relacionamentos sofríveis. E o que nós estamos vivendo nos dias atuais? Não é o que também predisse o apóstolo Paulo que aconteceria nos últimos dias, quando estivesse próximo o juízo final, conforme ele, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 1 a 5, escreveu? Pois ouçam bem o que ele nos disse. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Note bem, meu querido, minha querida, profetas do passado, conforme mencionado no verso 4 do livro do profeta Miqueias, homens que viveram antes daquele profeta, o próprio Miqueias, e profetas neotestamentários como o apóstolo Paulo, profetas do presente, todos têm anunciado constantemente este afastamento da parte do homem para com Deus. E hoje eu estou aqui para me juntar a essas vozes e mais uma vez denunciar que Deus não se agrada de nenhuma dessas atitudes e que o castigo, por certo, virá. Deus é Deus bondoso. Deus é Deus de graça e de misericórdia, mas também é Deus santo e justo. Alguns pensam que Deus observa de forma passiva tudo o que aqui se faz, mas se esquecem de que ele exerce e sempre exercerá a sua santa justiça. Digo isto não me referindo aos incrédulos, aos descrentes, mas àqueles que, dizendo-se tementes a Deus, vivem na prática destas coisas. Meu querido, minha querida, Deus não é condescendente com o pecado. Ele não compactua com o erro. Não podemos viver uma vida sem compromisso com Cristo e a sua verdade. Não podemos afirmar que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na prática deliberada do pecado. A prática do pecado em nossas vidas tem que ser uma espécie de acidente de percurso. O profeta Jeremias, homem de Deus, ciente dos pecados do seu povo e dos seus próprios, propôs o seguinte desafio aos seus contemporâneos e que se encontra registrado no livro das Lamentações, no capítulo 3, versos 40 a 42, onde lemos: Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para o Senhor.
levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isto tu nos perdoaste. Meus queridos, nós precisamos voltar à prática da confissão e do arrependimento. Repito aqui as palavras de certo homem de Deus que disse: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É uma prática impossível e, ao mesmo tempo, uma incoerência sem tamanho querer tirar o cisco que está no olho do nosso próximo, tendo um tronco no nosso próprio. Conforme bem ensinou o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 3, 4 e 5, onde lemos: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Meu querido, minha querida, nós precisamos atentar para o fato de que prestaremos contas diante do nosso Deus. E Ele requer que vivamos de maneira justa neste mundo aqui, a fim de honrá-lo com o nosso proceder diário. Por isso devemos fazer este exercício proposto pelo Senhor Jesus, o de tirar o tronco que talvez esteja no nosso olho, ofuscando, distorcendo, atrapalhando a nossa visão, para que possamos enxergar a vida com as lentes do nosso Deus. Pense sobre isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, os profetas no passado, os contemporâneos, os dos dias atuais, têm anunciado, Senhor Deus, o tempo todo, que o Senhor não compactua com o erro, o Senhor não compactua com o mal, o Senhor ama o pecador, mas o Senhor odeia o pecado. E o Senhor quer que nós vivamos de maneira justa neste mundo aqui. Por isso, Senhor, nos ajuda, como homens e mulheres que temem a Ti, a vivermos de maneira digna do Evangelho do Senhor a cada dia. Pai querido, que não estejamos olhando para os outros, querendo tirar o cisco do olho do outro, para que ele veja melhor, enxergue melhor, para que veja os seus erros, quando nós temos, muitas vezes, um tronco no nosso próprio olho, que nos impede de fazermos uma leitura pessoal, objetiva, dos nossos próprios erros. Ensina-nos a olhar para dentro de nós próprios e vermos, Senhor Deus, o que é preciso mudar para vivermos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor Deus, que possamos viver por louvor da Tua glória e para a própria alegria nossa, enquanto nós vamos abençoando as pessoas à volta com as nossas atitudes corretas, conforme o Teu querer. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.